Bem-vindo à à Terra das Sombras. Nós de volta, aqui com vocês. Pessoal, a gente tá colocando alguns shots lá pra você ver mais uns videozinhos mais rápidos, né? Então, hoje vamos contar pra vocês a história que a gente colocou hoje no canal. Teve um pessoal que já quis saber um pouco mais a respeito disso. Esse é um vizinho aqui do meu amigo Johnny. Ele é um senhor já de uma certa idade e de pouco tempo para cá, né, Johnny? Ele começou a conversar, a ter um comportamento esquisito. Porque, assim, lá eu moro em kitnet, igual você viu lá. Né? Então, são vários quartos ligados um ali, e ele mora bem perto do meu quarto, né? Antes de eu fazer aquele vídeo, que foi ali finalzinho de abril, começo de maio, algumas noites anteriores, umas 3 noites anteriores, que eu acordava à noite e eu via ele conversando. E lá no meu quarto, eu estava deitado e eu ouvindo ele conversando lá. E ele conversava e falava para a pessoa, sai daí de baixo e tal, sai debaixo da cama, o que você está fazendo debaixo da cama, não sei o que, essas coisas. E eu ficava olhando, só escutando aquele trem. Aí passou a noite inteirinha, sabe? Noite inteirinha. E ele conversando, e ele andava, saía do quarto dele, ia lá pro corredor, andava, ia lá no portão, conversando com a pessoa. E ela mostrava lá fora, mostrava a rua pra pessoa. Né? Pra pessoa não, né? Pra coisa que ele estava conversando. Que ele estava vendo, né, no caso. Como Depois, se ele fosse uma criança, seria o amigo imaginário. É, isso mesmo. Então ele ia lá e mostrava, depois ele voltava, aí ele brigava com a pessoa, falava, você não quer comer? Você não quer comer? Você não vai comer? Isso era 3, 4 horas da manhã. Ele ficava lá conversando, não, mas eu já fui nessa cidade aí que você está falando, e eu gostei dessa cidade. Um assunto mesmo, tinha assunto Tinha mesmo. assunto mesmo, um assunto, sabe? E ele parava, e o mais incrível é que ele falava e depois ele parava e escutava a pessoa responder. Não era só ele que falava. Ele dava o time, né? Tipo o time de conversa. Tempo, isso mesmo, ele tinha um tempo de conversa ali. Então ele falava assim, não, essa cidade aí, eu já fui nela também, você já foi na cidade fulana de tal? Aí ficava esse tempo, como se a pessoa estivesse respondendo. Estivesse respondendo pra ele. E ele ficava assim, tá, ah, que é isso, que é isso? Então aconteceu isso. E o assunto continuava, né? Continuava. Tipo assim, não era um assunto aleatório, que pudesse ser alguma loucura, bebida, alguma coisa assim. Não, bebida não é. Assim que eu mudei pra lá, ele bebia mesmo. Só que depois ele teve uns problemas médicos lá e aí o médico foi e proibiu ele de beber qualquer tipo de coisa. Porque senão vai morrer, né? E aí não era bebida. No outro dia, quando amanheceu, num desses dias, aí eu saía cedinho pra ver, ele passar por mim pra ver como que eu tava. Pra ver se não era bebida, eu pensei nisso também, né? Levantou essa hipótese. Isso, E aí ele passava por mim, eu cumprimentava ele, dava bom dia pra ele, bom dia, chefe, ele me chama de chefe. Bom dia, chefe, tudo bom? Tudo bom. Tipo assim, com as faculdades mentais normais. Normalzinho, totalmente normal. Ei, eu vi você conversando com ele lá e ele falou de uma mecânica, né? De uma oficina mecânica. Só que essa oficina mecânica não existe mais há tempo. Aí a questão dessa oficina, eu estava lá dentro do meu quarto, e isso eram umas 2 horas da tarde, mais ou menos, 1 e pouco, 2 horas da tarde. E eu ouvi ele conversando lá no portão. Sabe? E aí, conversando e tal. E aí foi quando eu tirei o celular e falei, rapaz, esse menino não tá normal não. Eu olhei, fui lá e olhei com quem ele estava conversando. E não tinha ninguém, cara. E ele levou até uma água. Sim. Tipo que a pessoa pediu água. Isso mesmo. E aí depois eu filmei lá o vídeo que tá lá, que vocês, né, quem não viu o vídeo ainda pode ir lá, é o vídeo anterior a esse aqui. O vídeo tá lá, vocês vão ver. Depois de um tempo que eu vi que eu tava lá conversando sozinho, eu falei assim, eu vou lá passar por ele, vou cumprimentar e ver o que ele me diz a respeito disso. Se ele vai disfarçar ou se ele vai achar que tá tudo normal e tal. Então eu passei lá por ele e aí é aquele vídeo que tá lá. Conversei um pouco com ele e ele falou, né, a respeito do mecânico que fez o serviço lá e não tirou uma tal de carapuça que ele estava vendo lá na moto, uma das minhas motos que está lá desmontada. Ele falou que o mecânico não tirou. E depois eu falei, vou deixar sozinho e ver se ele vai parar de conversar ou se ele vai continuar como se fosse normal, né? Para ver se ele não fala, mudou alguém chegou aqui e viu, então eu vou tentar agir diferente agora. E não.
E aí depois eu voltei lá para dentro do meu quarto, eu fiquei escutando, e aí tá lá a continuação do vídeo, que é praticamente o finalzinho do vídeo postado lá, que tem aquela coisa esquisita, bem Dele, esquisita. da água, né? Oferecer Aham. água pra parede. Então vocês vão lá no vídeo, vocês vão ver. É muito melhor vocês verem lá do que eu contar aqui. Mas assim, é uma coisa que eu achei muito intrigante isso aí. Eu recomendo vocês, vão lá, assistam esse vídeo. E tirem suas Tire próprias suas- coisas. a gente não vai afirmar que é nada, não vai falar assim, é um fantasma, é um espírito, é uma entidade que está em volta dele, é uma doença, sabe? Só chega lá, assiste o vídeo, a gente vai colocar o link dele aqui na Comentário. descrição, Na descrição na do descrição do vídeo aqui embaixo, tá? Vamos colocar o link dele aqui, aí vocês vão lá e assistam lá. Tá? É melhor, e aí vocês decidem. Nos o que vocês ajudem acreditam. a chegar a alguma conclusão. Porque é estranho. Eu não conhecia esse rapaz, né? E eu vi o vídeo, eu fiquei intrigado. Falei, não, Johnny, vamos conversar a respeito, porque no mínimo é estranho. Estranho. E outra coisa, eu gravei todo esse fato ali no final de abril, hoje é 22 de junho. E eu fiquei pensando muito, será que eu posto esse vídeo ou não posto? Eu não sei o que é isso, eu não sei o que Tanto é que a gente preservou a imagem dele. identidade, a imagem dele lá, para não expor a pessoa. Isso. Mas eu pensei muito com relação a isso, porque assim, é um trem que a gente não sabe falar a respeito do que é. Então assim, tá aberto, né, a quem tiver a sua crença, ou crença ou não e tal, quem tiver a sua teoria, assista o vídeo, vai lá e tire suas conclusões. E nos ajude a entender também. E coloca aí embaixo aí, vocês podem comentar aí, não, eu acho que é isso, realmente parece ser uma entidade, ou é já aconteceu isso com algum parente, ou com alguém assim que vocês conheceram e tal, né? Então você está aberto aos comentários de vocês aí. Você me falou que a mãe dele já é falecida, né? Não, a mãe dele não. A mãe dele, a irmã dele que Não. tá no Rio? Não, a mãe dele não vai lá visitar ele. Né? É que a mãe dele, tá até no vídeo lá que Ele falou que tava conversando com a mãe ele dele. fala que a mãe dele, numa dessas noites em claro lá, inclusive foi na noite anterior ao vídeo, passou essa noite, ele ficou conversando com a pessoa, e aí eu fui conversei com ele durante o dia quando ele estava lá, nesse momento, e aí eu perguntei pra ele, com quem você estava conversando lá no seu quarto à noite? Aí ele falou que ele estava conversando com a mãe dele, só que a mãe dele não vai lá, e eu tenho total certeza que ele estava sozinho no quarto, porque o quarto dele é diferente com o meu. E porque ninguém respondia quando ele conversava. Conversava absolutamente sozinho. Então era alguma coisa que estava lá do lado Que dele, ele tava vendo que era a mãe que ele dele. pensou que era a mãe dele. E ele fala lá no vídeo lá. Tá? Então assista o vídeo, gente, assista. A melhor coisa que eles fazem para vocês tirar as conclusões de vocês ali, dar a opinião de vocês. Tá? E comenta com a gente aqui. Tá? O que vocês acham que é.